Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Tempo de reflexão, tempo de busca de Deus, um tempo de bênção, um tempo em que nós separamos para estar na presença daquele que está conosco em meio à luta. Que essa palavra traga ânimo ao seu coração, que ela edifique sua vida e que nós possamos, em nome de Jesus, apesar desta distância que ainda teima em impedir a nossa reunião como povo de Deus no templo, que apesar disso nós possamos nos sentir abraçados por Deus, cuidados pelo Espírito Santo, edificados pela palavra, irmanados na fé que temos em Cristo Jesus. Nossa palavra pastoral de esperança, de ânimo, de que sabemos quem está cuidando de nós. Vamos ler juntos, como eu já indiquei na descrição, o texto que está lá em Êxodo, capítulo 3, os versos 1 a 12. Eu intitulei essa palavra Encontrando a Deus em meio à rotina, e eu acho que essa é realmente uma questão muito importante nesses dias em que nós estamos vivendo. Êxodo 3, 1 a 12, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos e filhas de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos e filhas de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos e filhas de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu gosto muito deste texto porque ele me faz refletir profundamente sobre a vida e particularmente sobre a ideia de vocação. Eu tenho dito sempre que não são apenas os pastores, pastor Daniel, pastor Carlos, pastora Joyce, pastora Fabiana, ou os ministros e ministras ordenados da igreja que têm um chamado, uma vocação. Todos nós, cristãos e cristãs, somos chamados por Deus para servi-lo em meio aos nossos afazeres. O que há, evidentemente, uma diferença na forma que isso dará
o que há é evidente uma diferença nas aptidões, nos dons, na maneira em que Deus nos formou a cada um e cada uma. Mas todos, sem exceção, todas, sem exceção, têm um chamado de Deus. E, meus queridos, não se enganem. Se Deus nos chama, esse chamado se renova todos os dias. Sejam dias mais comuns ou sejam dias caóticos. Sejam dias familiares ou sejam dias em que nada parece estar no seu devido lugar. É a partir disso que eu quero adentrar o texto, observando junto com você que Moisés estava em meio à sua rotina mais comum. Nós sabemos que quando jovem, ele tinha uma afeição muito grande pela justiça. E ao ver um dos hebreus sendo oprimido, sendo maltratado, ele se levanta e assassina o egípcio que o fazia. Depois oculta o cadáver, e isso acaba desembocando na sua fuga do Egito para Midian, onde ele se casa, e aqui 40 anos depois nós o encontramos cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. É interessante isso, meu irmão, minha irmã. Moisés está fazendo aquilo que ele fez provavelmente durante boa parte de todos os dias, de todos os últimos 40 anos da vida dele. Que quarentena, literalmente. Perceba, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes o que acontece é apenas que a rotina muda. É muito difícil viver sem rotina. A gente anseia por mudar as coisas, a gente anseia por novidades, e isso é uma pressão muito própria até da nossa época. Mas a rotina ela é inescapável, e aquilo que era novo rapidamente se torna corriqueiro. Nós somos seres do hábito. E por isso eu acho importante nós refletirmos de que, da mesma forma em que Deus se manifesta de maneiras extraordinárias em nossa vida, Ele também o faz em meio à nossa rotina mais comum, tenha ela mudado ou não. Moisés certamente poderia falar do seu dia emocionante. Nasceram 3 ovelhas. Uma morreu. Tosquei algumas delas. Encontrei pasto. Dei de beber. Levei-as seguras ao redil. Caminhei mais um pouco no deserto, porque é preciso observar que nessa região os pastores de ovelhas são seminômades. Eles estão sempre se deslocando com seus rebanhos na direção onde tem água e de onde tem pasto. Uma vida muito repetitiva. Uma vida não muito diferente, talvez, do que nós estejamos vivendo em nossos momentos de quarentena. Acorda, no caso de quem tem 3 crianças, alimenta as crianças, cuida, tenta evitar que eles se digladiem muito durante o dia, tira um pendurado do lustre, olha que nem tem lustre. É a vida. E nós precisamos, meu irmão, minha irmã, entender que isso não é impedimento para que Deus chame a nossa atenção. Moisés estava se deslocando com o seu rebanho. Ele estava em meio ao seu cotidiano tão comum, tão rotineiro. E nós podemos perceber que em meio a isso, Deus lhe aparece e lhe chama a atenção. Que nós, nesse tempo de quarentena, em meio a essas rotinas todas, umas mudando muito, outras nem tanto, talvez entediados, talvez preocupados e loucos de desejo que a nossa vida volte àquela normalidade a qual nós já havíamos nos acostumado, que nós estejamos atentos, meu irmão, minha irmã, porque Deus está chamando. Deus está nos chamando a atenção. Eu acho muito bonito porque Deus se dirige a Moisés pelo nome. É muito provável que para Moisés esse encontro com Deus fosse uma grande novidade. Mas para Deus
Não. Deus nos conhece de capa a capa, de cabo a rabo. Deus sabe das nossas rotinas, daquilo que nos adoece, daquilo que nos faz bem. Deus sabe o nosso desespero, Deus sabe o nosso nome. Deus sabe quem você é, meu irmão, minha irmã. Deus sabe quem eu sou. E sabendo isso, se dirige a nós. Nos chama pelo nome. Quer atrair a nossa atenção em meio a essa nossa loucura. Quer estar conosco. E quando Deus faz isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos responder como Moisés: eis-me aqui. É interessante que a partir desse momento, a conversa de ovelha muda. Aquela preocupação, aquela rotina, aqueles afazeres ficam, pelo menos por alguns instantes, em segundo plano. Nós precisamos atentar a isso. Quando Deus nos chama, nós precisamos separar tempo para estarmos com Ele. Precisamos separar espaço na nossa agenda, na nossa rotina, precisamos abrir o nosso coração, precisamos nos aproximar. Precisamos dizer: Senhor, eu estou disponível para Ti. Quanta coisa nos absorve. Como é difícil a gente separar um tempo, mas também como isso é necessário. Como isso faz bem para a nossa alma. Como isso traz um bálsamo para o nosso espírito. Como isso muda o nosso dia. Como isso transforma a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Porque Deus diz para Moisés: tire a sandália dos pés. Essa é uma maneira muito própria de se expressar o respeito devido à presença de Deus. Nós não queremos entrar com nada que possa atrapalhar o momento. E também nós não queremos sair dali nos sentindo donos de uma parte de Deus. Tirar a sandália dos pés é, por um lado, colocar-se numa postura humilde, receptiva, vulnerável, mas também se dispor a entender que não é porque temos uma visão de Deus que nos tornamos melhores que as demais pessoas. Entenda, meu irmão, minha irmã, que quando Deus nos chama, nós dizemos sim, é porque Ele quer cuidar de nós. E Ele quer, meu irmão, minha irmã, que você esteja ali. Tirando as sandálias, tirando as lamúrias, tirando as desculpas, tirando as máscaras, tirando tudo aquilo que pode impedir a beleza do momento. Meu irmão, minha irmã, Deus tem coisas para falar a cada um e cada uma de nós todos os dias. E Deus nos lembra que Ele não apenas esteve conosco, mas esteve com todos os nossos ancestrais, esteve na presença da história da vida, de que Deus continua atento ao que acontece, por assim dizer, do lado de cá. Ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Meu querido, Deus ainda é o Senhor da história. Deus ainda é aquele que se dispõe a escrever a nossa biografia. Deus, no meio de toda esta maravilha que é a sucessão dos reinos, a sucessão das pessoas, das gerações sobre a face da terra, se lembra de nós e diz: eu também sou o teu Deus. Eu também quero andar contigo. Assim como eu estive à frente de tantos processos e de tantas vidas. Meu querido, minha querida, é o Deus de nossos pais. É o Deus daquelas pessoas que primeiro nos falaram da fé. É o mesmo Deus, ainda que as circunstâncias tenham mudado. Ainda que nós estejamos numa nova rotina, ainda que nós estejamos assustados, ainda que nós estejamos nos sentindo diminuídos, é o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. É aquele
que pode todas as coisas, conhece todas as coisas e que está presente em todas as situações para transformá-las em algo novo e redimido pela sua presença. Aquele desejo de justiça no coração de Moisés começa a renascer. Moisés havia passado 40 anos, talvez, lá no fundo do seu coração, desejoso de ver realizar-se a libertação do povo. Sentindo-se certamente incapaz de fazê-lo, até porque a única vez em que ele tenta fazer alguma coisa, deu algo muito errado. Ao invés de melhorar a situação, ele a piorou, porque fez do seu jeito. Há muitas coisas no nosso coração que estão ali, meio que adormecidas. Como talvez uma semente colocada na terra e que não foi suficientemente regada e que ainda não germinou. Meu irmão, minha irmã, em meio à rotina, quando Deus nos surpreende, quando nós lhe abrimos espaço, Deus se encarrega de regar a semente da nossa esperança. Deus se encarrega de despertar o sonho que parece tão distante. Deus se encarrega de nos mostrar um caminho de liberdade e de vida. Querido, eu não sei se você está muito frustrado com as coisas. Eu posso dizer que muitas coisas me frustram nesse período em que estamos vivendo. Mas eu tenho aprendido que Deus continua regando esperança. Deus continua com os ouvidos atentos aos clamores. Deus continua atento às injustiças que se cometem. Deus continua presente em meio à dor. Deus continua presente em meio à quarentena. Deus continua presente porque Deus é assim. Meu irmão, minha irmã, Deus se envolve. Deus se envolve comigo, Deus se envolve com você, Deus se envolve com a vida. E Deus, meus irmãos, minhas irmãs, está transformando estes sonhos em que muitas vezes já colocamos no fundo de uma gaveta na nossa alma. Deus está transformando esses sonhos em possibilidades pelo seu agir. Deus nos envia de volta. Deus nos reconduz. Deus nos recoloca na vida. Deus nos trata e Deus nos usa. Há muitas maneiras em que Deus quer te usar. Há muitas possibilidades, mesmo enquanto você está quarentenando, de ser um instrumento de Deus. Eu fico pensando que todo esse tédio de Moisés, todos esses 40 anos, toda essa espera, foi uma maneira dele perceber que também nas pequenas coisas do cotidiano nós exercemos cuidado. Que também nas pequenas lutas e conflitos, nos pequenos dilemas, Deus está forjando o nosso caráter para coisas que Ele haverá de nos mostrar quando o tempo for oportuno. Certamente, passado esse tempo de quarentena, Deus haverá de nos chamar para outras coisas. Portanto, é do nosso máximo interesse, a bem da nossa saúde espiritual, afetiva, da saúde da nossa alma, nos prepararmos para isso. Deixarmos Deus nos tratar e entendermos que isso é tudo parte de uma caminhada que nos conduz na direção que Deus quer. Meu querido, minha querida, tanta coisa que eu gostaria de mudar, tanta coisa que, de certa maneira, me põe angustiado, mas eu tenho, como disse, aprendido a ver nisso parte de um tratamento de Deus para a minha vida. Às vezes a gente está se sentindo por fora das coisas. Eu não sei se Moisés, lá nesses 40 anos em Midian, de vez em quando não queria pegar o WhatsApp dele
se houvesse isso, ou o seu Facebook, entrar em alguma agência de notícia para ler as notícias sobre o que está acontecendo na política do Egito. Quem é o faraó da vez? O que está ocorrendo? Nós estamos envolvidos aí em tantas situações atípicas no nosso país, dentro das nossas casas, observando tudo, como se diz, meio que da janelinha. E como isso nos põe angustiados, porque nós sentimos que a vida está acontecendo a despeito de nós. Mas, meus irmãos, é assim. Para Moisés, durante esses 40 anos, o poder no Egito continuou, os outros impérios do mundo continuaram. Nós não somos pessoas totalmente indispensáveis. Isso é muito importante de nós entendermos. O mundo continua sem a gente. Como é difícil pensar isso, mas também como é libertador. Porque no momento em que nós entendemos que a vida continua conosco, ou na nossa ausência, que após a nossa partida os nossos filhos continuarão escrevendo a sua história, que Brasília continua sendo Brasília, que muitas coisas escapam mesmo ao nosso controle, e é assim. Quando isso acontece, nós somos curados do desejo de tentar mudar do nosso jeito e podemos nos colocar aonde Deus deseja que nós estejamos, fazendo o que Ele deseja que nós façamos. No meio da rotina, Deus chamou a atenção de Moisés. No meio da rotina, Deus restaurou os sonhos de justiça de Moisés. Mas no meio da rotina, Deus também curou Moisés de achar que todas as coisas deviam passar por suas mãos. Moisés não era controlador de coisa alguma. Deus é que é. Deus é que tem que tomar a frente. É Deus quem envia. É Deus quem chama. É Deus quem cura. É Deus quem abre os olhos. É Deus quem está chamando a nossa atenção nessa manhã e nos pedindo para abrirmos o coração e nos dedicarmos às coisas de Deus. Que na sua rotina você encontre espaços de expressar o cuidado. Talvez não com as coisas de sempre no seu trabalho, mas dentro da sua casa. A cada prato lavado, a cada chão varrido, a cada pedaço de pão compartilhado, que você possa encontrar aí a presença de Deus, dando uma piscadinha para você e te lembrando de que Ele está contigo. E de que os sonhos que Ele colocou no seu coração continuam sendo regados pela sua palavra. E de que você, meu irmão, minha irmã, mesmo em que se sinta impotente, e que o mundo está girando, e que você não está participando, e que as coisas estão bombando, que mesmo em meio a isso, você saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus está cuidando. Que você possa descansar nessa promessa. E que você possa se permitir tratar. Que você possa se permitir ser cuidado, ser cuidada por Deus, ser cuidado, ser cuidada por aquele que sempre nos chama a uma vida nova. Não são só pastores que têm um chamado, meu irmão, minha irmã, você também. E nesse tempo tão estranho, nós precisamos estar atentos e atentas àquilo que Deus efetivamente está pedindo que nós façamos. Sem ansiedades, sem angústias desnecessárias, sem nos sobrecarregarmos com o fardo do nosso ego. Que negócio traiçoeiro. Achar que tem que ser do seu jeito, do meu jeito. Não. A vida é o que ela é. E é no que Deus aparece, que Deus se manifesta, que Deus pode transformar as coisas, as pessoas e as circunstâncias. Ele está atento ao seu clamor, minha irmã, meu irmão. Ele está atento a esse tempo difícil de clamor por justiça. Ele está atento e está agindo.
que nós possamos sempre com muito amor, com muita atenção, cruzar o nosso olhar com Deus. Deus olha na nossa direção e nós olhamos na direção dele. Que nesse cruzar de olhos haja cura, que nesse cruzar de propósitos haja novo movimento e que Deus continue nos abençoando hoje e sempre, em todas as mudanças e em todas as rotinas, nos dias comuns e nos dias extraordinários, nos dias em que tem coisas tão importantes e urgentes a fazer, ou naqueles dias em que a gente apenas conduz o nosso rebanho. Ame o seu rebanho, ame a sua rotina, ame aquilo que Deus te confiou para fazer, e Ele é contigo. Oremos. Sim, Deus, nesses tempos difíceis, queremos atentar à Tua voz. Queremos que o Senhor passe em nosso meio, trazendo cura, trazendo paz, trazendo propósito naquilo que fazemos. 40 anos de tédio, 40 anos de rebanhos para lá e para cá, para quem tinha no desejo do coração a vontade de mudar o mundo. Sim, Deus, Tu nos surpreendes. Sim, Deus, Tu transformas a nossa visão. Sim, Deus, Tu saras as nossas feridas e Tu regas a semente da esperança que nos haverá de conduzir para a liberdade das nossas fantasias, para nos libertarmos da nossa arrogância, para nos libertarmos de tudo aquilo que nos adoece, para nos libertarmos de nós mesmos. Sim, Deus, que os nossos olhos abertos e o nosso coração disponível possam se cruzar ao Teu olhar e às pulsações do Teu coração. E que nesse encontro a nossa vida seja transformada, os nossos rumos sejam corrigidos e aqueles sonhos que estavam adormecidos possam florescer na Tua força, do Teu jeito, para os Teus propósitos. Sim, Deus, queremos viver para Ti, queremos viver contigo em todos os dias da nossa vida. Por isso oramos, por isso nos consagramos e por isso te agradecemos pelo Teu cuidado e pela Tua graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus continua chamando a nossa atenção. Deus continua presente. E que você, durante esse dia, se alegre com as coisas que estão aí, sim. Que você viva elas com a intensidade de quem sabe que Deus está ali. Como de costume, hoje à noite teremos também o nosso culto, às 18 horas, com palavra do pastor Daniel Rocha, transmitido pelas nossas redes sociais de costume. Que você sinta a presença de Deus, que você viva com o coração, com o olhar, com todo o seu ser, nas mãos daquele que tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração, essa é a nossa palavra pastoral e, acima de tudo, este é um aprendizado que eu tenho experimentado na minha vida. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho e permaneçamos firmes em nome de Jesus. Amém.